Olá, então hoje a gente vai falar desse processo admissional que regulamenta, que cadastra, que registra o funcionário dentro de uma empresa, tá? Bom, a gente hoje já observou que o mercado de trabalho é muito complexo, ele é muito competitivo e cada vez mais ele vai exigir profissionais com uma qualificação de mão de obra mais apurada, né? Mais específica, com habilidades que possam desenvolver cada vez mais a utilização de novas tecnologias e de metodologias mais criativas, tá? E isso faz com que o setor de recursos humanos ele tenha cada vez mais que se modelar a esse mercado, né? Que é buscar suprir essas necessidades do mercado. Tá? Por que a gente fala que isso é uma área, é uma responsabilidade do setor de recursos humanos, porque passa pelos recursos humanos, tá? Todo esse processo, ele está, tá? Como campo de entrada, ele passa pelo recursos humanos, certo? E dentro do recursos humanos, a gente vai ter justamente o setor de departamento de pessoal que vai executar essas rotinas trabalhistas, essas atividades, desde a admissão do colaborador na empresa até o seu desligamento, né, do quadro de funcionários, se for o caso, tá? Então, esse planejamento dos recursos humanos, desde o processo de recrutamento, de seleção, departamento médico, nos exames admissionais, de rotinas ou de demissão, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, relação do trabalho e o sindical, benefícios, né, comunicação, ações sociais, administração do salário, né, questão da frequência, folha de ponto, processamento da folha, né, questão da segurança e higiene, né, que a gente sabe da segurança no trabalho. Tudo isso é uma área de atuação dos recursos humanos. Tá? Então, o setor de recursos humanos ele é o setor que ele é a parte integrante de uma estrutura organizacional. Tá? Quase todas as empresas têm esse setor e dentro desse setor a gente vai ter o departamento de pessoal que vai trabalhar com a admissão de funcionários, o controle de empresa, o treinamento e orientação, a compensação da folha de pagamento e o desligamento do funcionário quando for o caso. Tá? Então, vai envolver, no primeiro momento, o processo de recrutamento e seleção desse funcionário, que ele vai buscar, vai idealizar um perfil, né? Vamos colocar algumas normas, algumas regras, algumas diretrizes para tentar selecionar, tá? Ele vai colocar isso dentro de uma proposta adicional para aumentar o quadro de funcionários ou para substituir algum funcionário. Então, vai estar envolvendo o recrutamento e a seleção, quando for o caso de tomar a decisão em qual candidato entre os que foram selecionados, né, vai ocupar aquele cargo, tá? E aqui a gente pode visualizar, né, a abertura da vaga, que se processa, qual é o perfil do candidato, né, como eu vou fazer esse anúncio, tá? De que forma a gente vai fazer esse anúncio, a divulgação, o recrutamento, né, como é que vai ser o perfil do currículo, se esses candidatos vão passar por uma seleção interna, somente pessoas da empresa, se vai ser externa também, o anúncio da vaga, a pesquisa de candidatos, saber entre os 10, 20 currículos, os currículos que foram entregues, qual é o perfil que a gente vai querer, quantos vão ser selecionados dali. Depois, a gestão do processo seletivo, que é como vai ocorrer, se vai ser com entrevista, se vai ser com dinâmica, se vai ser com jogos, se vai ser com teste, né, de que forma isso vai ser realizado, e depois a efetivação do candidato no quadro da empresa. Tá? Então, dentre essas tomadas de decisões, a gente vai ser verificado, né, qual é o sexo, dentro do perfil, né, sexo masculino para aquela vaga, o feminino, né, o grau de escolaridade, ensino fundamental, médio superior, né, o nível de experiência, se vai ter ou não, a distância, se vai ter ou não também, vai ser um dos critérios, a faixa etária salarial que vai ser definida, se, no caso, o número de dependentes de pessoas, né, se vai ser pessoas que são solteiras ou são casadas para fazer parte do quadro de funcionários dessa empresa. Tá? E aqui a gente tem assim um resumo um pouquinho, né? O anúncio da vaga do emprego, a avaliação dos currículos, a entrevista dos funcionários, né? Testes e dinâmicas de como fazer o processo de seleção desse funcionário para dentro da empresa.
tá? Então, as principais rotinas que a gente pode ter aqui do setor de recursos humanos é a admissão do empregado, né? Quando ele é registrado na empresa, a entrega de documentos, né? A manutenção do seu contrato de trabalho também, né? A carteira de trabalho, que deve ser preenchida, né, e devolvida para ele, principais cálculos de desconto e adicionais na folha de pagamento, né, férias e 13º, desconto do INSS e FGTS, o imposto de renda, quando for o caso que a pessoa está acima do teto, que deve se pagar um imposto, e a rescisão do contrato, no caso dele, de trabalho. Tá? A gente sabe que funcionários que são do setor privado, eles são regidos pela CLT, tá? A CLT é a Lei de Normas Trabalhistas, tá? Que é consolidada pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, dentro dos seus critérios, exige que fosse feita uma lei específica para as normas trabalhistas, e essa lei, no caso, que regula todo o regime trabalhista no território brasileiro, é a CLT. Tá? Bom, aqui nós temos alguns documentos que são sugeridos, né, na questão da admissão do funcionário, que o setor de recursos humanos vai fazer, no caso, esse controle, esse cadastro, né? Ele vai solicitar, vai colocar uma lista de documentos que a pessoa vai entregar na empresa, né, como a carteira de trabalho, atestado de saúde ocupacional, título de eleitor, certificado de reservista para quem sexo masculino, né? Certidão de nascimento, casamento, carteira de identidade, carteira de motorista, CPF, enfim, vários documentos pessoais, tá? Então, ele vai entregar e vai ter um prazo que a pessoa vai ter que, no caso, o funcionário ele vai ter que devolver esses documentos, porque esses documentos não podem ficar retidos na empresa, vai ser dado um recibo de que a pessoa entregou e depois um recibo, né, que foi devolvido esse documento para a pessoa. Então, todo esse controle, tudo isso passa pelo setor de recursos humanos, né, para formalizar, para preencher esses documentos, né, para preencher essas fichas, fazer esse controle, no caso da folha de ponto, né, tudo isso é práticas do setor de recursos humanos. Quando o funcionário ele tem um contrato de trabalho pela empresa, tem um período que ele vai ter direito, após um tempo trabalhado, ele vai ter direito ao PIS, se ele for da empresa privada, né, ele vai ter uma conta na Caixa Econômica, ele vai ter direito a um salário mínimo. E se for no caso do setor público, funcionário público vai ser o PASEP, ele vai receber no Banco do Brasil de 1 a 2 salários mínimos, no caso, tem direito a esse benefício, né, quem recebe até 1 a 2 salários mínimos. Aqui a gente tem o modelo da entrega e devolução da carteira de trabalho, é um modelo de recibo, tá? Que vocês podem, no caso, estar fazendo para comprovar de que foi devolvida a carteira para o funcionário, tá? E aqui, né, é o comprovante de devolução também, tá? Aqui é o cadastro, quando é feito na conta da Caixa do PASEP, tudo isso também, né, é feito, esse preenchimento, né, pelo setor de recursos humanos, junto à Caixa Econômica, tá? Aqui é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMCO, tá? No caso, a gente sabe que existem algumas profissões que, além do teste admissional e demissional, é necessário também feito algumas profissões, alguns cargos que a pessoa faça exames periódicos, tá? Então, tudo isso passa por esse programa que faz esse controle, né? Existem médicos hoje que são cadastrados, né, para atuar nessa área. Aqui é um exemplo de atestado de saúde, né, mas claro que cada médico, cada empresa tem o seu modelo de atestado, né, cada médico faz o seu atestado médico, tá? Aqui são alguns registros que são necessários, alguns dados que são necessários que o setor de recursos humanos ele preenche, que ele é responsável, né, dados de identificação do funcionário, uma ficha com a identificação dele, seja no sistema, seja escrito manualmente no livro, né, alguns dados da carteira de trabalho, o cargo que ele ocupa, a data de admissão e demissão, quando for o caso, salário e forma de pagamento, né, se é em cheque, se é em Pix, se é em conta bancária, local e horário de trabalho, né, as férias, quantas férias ele tirou, quantas férias estão em abertas, e o banco também, que para depósito,
o empregador deve fazer do FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, que ele tem direito. Então, todo esse acompanhamento, todos esses registros, todos esses dados, né, são práticas do dia a dia do setor de recursos humanos, tá? No caso do departamento de pessoal, tá? Então, desde essa admissão, o cadastro, o registro, o recebimento de documentos, a devolução dos documentos, os recibos, né? O processamento da folha de pagamento, a frequência, né? A folha de ponto, o controle do horário, né? Se chegou atrasado ou não, quem faltou ou não, tudo isso passa pelo setor de recursos humanos, tá? E é justamente isso que nós vamos estudar nesse componente, tá bom? Hoje a gente viu a parte da admissão, dos documentos que são necessários, e na próxima aula a gente vai começar a trabalhar a folha de pagamento, que são primeiramente os descontos, né, os adicionais, desculpa, tá? Aquilo que o que é uma remuneração, o que é um salário, a gente vai ver, e aí a gente vai começar vendo isso na prática, com os adicionais e depois com os descontos, para a gente poder ir para cálculo das férias, 13º e o cálculo de rescisão. Tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje e até o nosso próximo encontro.